Nós já falamos sobre a Páscoa, então não vou pregar sobre a Páscoa, mas nós vamos falar sobre algo que tem a ver com a Páscoa. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre como cuidar do nosso tempo, como viver de uma maneira que a gente aproveita o nosso tempo e glorifica a Deus com ele. Nós já olhamos duas perspectivas. A primeira delas é que quando você não prioriza a Deus e as coisas de Deus, você perde tempo. Você gasta mais tempo e não aproveita bem o tempo quando você não prioriza as coisas de Deus. Deus fala isso. Isso envolve muito a nossa confiança nele, não é? Isso envolve muito a nossa crença nele. Ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Não andeis ansiosos, preocupados, correndo atrás com o que comer, que vestir, onde você vai morar. Deus cuida de você. Então ele está dizendo para a gente: se você põe em primeiro lugar as coisas de Deus, Deus põe você em primeiro lugar e Ele cuida de você, dando todas as coisas que você precisa, inclusive aquelas que você mesmo não pode suprir. O que acontece com a gente é que às vezes a gente prioriza correr atrás dessas coisas e esquece de Deus, e aí acaba perdendo todas essas coisas. Na semana passada o pastor Márcio continuou na nossa caminhada de perspectiva quanto ao tempo, e ele nos levou para um grande ladrão do tempo, que é o orgulho. Grande parte do nosso tempo perdido é gasto porque nós queremos os elogios dos outros, o reconhecimento dos outros, o tapinha nas costas, porque nós nos enchemos de nós mesmos. E quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós perdemos tempo. Porque Deus não nos chamou para nos enchermos de nós mesmos e sermos elogiados. Pelo contrário, a Bíblia convida constantemente que nós tomemos a nossa cruz, que nós neguemos a nós mesmos, que nós diminuamos. E aí nós na semana passada olhamos aquele texto das duas irmãs, de Marta e Maria, e Jesus estava ali presente na casa delas. Mas uma estava preocupada em deixar a casa bonita, em fazer a janta, em limpar o chão, em arrumar a cama de hóspede, e a outra estava na sala ouvindo de Jesus. E aí novamente o foco é voltado para, se você, ao invés de se orgulhar, você ouvir de Jesus, você estar com Jesus, você se encher dele, se esvaziar de si mesmo e encher-se de Jesus, você vai aproveitar melhor o seu tempo. Você vai ter um tempo de vida mais bem vivido. Hoje, o tema é: quando as oportunidades se tornam obrigações. Quer dizer, quando aparecem várias oportunidades na minha vida e eu quero abrir todas elas, eu quero entrar em todas as portas e dizer sim para todas as oportunidades e assumir todos os compromissos. Nós somos muito assim. Nós compramos uma casa em 23 anos, financiada. Mal terminamos de pagar, já compramos um carro em 10 anos. Mal terminamos de pagar, nem estamos pagando a casa direito, nem estamos pagando o carro direito. Aí a gente vai no supermercado e eu já vi gente financiar a compra do mercado para pagar daqui a 30 dias. Você já comeu, já virou cocô e você ainda está pagando. E você precisa comer de novo, não é? E chega lá no trabalho e você só diz sim para o seu chefe. Você aceita todas as horas extras, você aceita todos os cargos, todas as promoções. E aí abre uma oportunidade lá dentro da tua empresa, que a empresa vai pagar um curso de MBA, você aceita o MBA. E aí a empresa fala: não, e quem quiser fazer inglês, você aceita fazer inglês. E a empresa fala: olha, e quem quiser viajar, eu viajo também. E você diz sim para todos os compromissos e todas as oportunidades. Você se sente obrigado a fazer cada vez mais, a estar cada vez mais ocupado, a estar cada vez mais envolvido com um monte de coisa. Essa mensagem de hoje, olhando para o foco um pouco mais religioso, não é para preguiçoso. E quando eu estou dizendo não é para preguiçoso, tem muito crente preguiçoso.
Quando eu estou dizendo crente preguiçoso, é aquele crente que diz não para tudo. Ele não vem na escola dominical, ele não participa do grupo pequeno, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não estuda em casa, ele não vê vídeo cristão, ele não lê livros cristãos, ele não vê nada. Ele simplesmente é um frequentador da igreja no domingo à noite. Não trabalha, não usa os dons, não usa os talentos, não evangeliza, faz nada. Essa mensagem não é para você. Se você é desse tipo de crente aqui, o crente preguiçoso, desleixado, o avarento, murrinha, né? Aquele que não dá o dízimo. Você pega o envelopinho dele e está lá assim, João da Silva, R$10, dízimo. 10 conto? Está ganhando 100 por mês? Como é que é esse negócio? E aí você vê essa perspectiva. Não é para você. Então, se você é esse crente, o desleixado, o preguiçoso, suvina, o ocupado com as prioridades erradas, então você tem tempo para tudo. Você tem tempo para jogar bola, para ir no cinema, para ir no shopping, fazer tudo, menos as coisas de Deus. Não é para você essa mensagem, tá bom? Essa mensagem também não é com aqueles que desperdiçam tempo com besteira. Né? Eu não tenho tempo de orar, pastor, mas tem tempo de jogar PlayStation. Pastor, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, pastor, não tenho. Aí você entra no Facebook dele, sábado de manhã ele está no parque passeando, ao invés de estar estudando a Bíblia na escola dominical. Não é para você essa mensagem, ok? Então, se você se enquadra nessa categoria, aquele que sempre deixa as coisas para depois, os que não fazem nada, simplesmente vem no domingo, senta, assiste e vai embora, essa mensagem, desculpa, não é para você. Essa mensagem é para um outro tipo de pessoa. É para aquela pessoa que realmente está envolvida com as coisas de Deus. Essa mensagem é voltada para aquelas pessoas que amam a Deus profundamente, que estão extremamente preocupadas em serem melhores cristãos. Aquelas pessoas que estão muito envolvidas com oração, com leitura da Bíblia, com serviço aos outros, que são professores de escola dominical, que são pessoas realmente que querem usar as suas vidas e consumir as suas vidas na obra do Senhor. E para falar desse tipo de pessoa, eu escolhi talvez a pessoa mais ocupada de toda a Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia inteira que fosse tão ocupado, mas tão envolvido no trabalho, tão dedicado ao trabalho a Deus e ao relacionamento com Deus como Moisés. Não há ninguém comparado a Moisés. De fato, ele é um dos grandes nomes nas Escrituras. Talvez o maior nome do Antigo Testamento, Moisés. Nós vamos ler um texto específico da vida de Moisés. Pode pegar a tua Bíblia aí, no livro de Êxodo. Fácil de abrir porque é o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis vai estar lá Êxodo. Então, capítulo 18 de Êxodo. Êxodo capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: "O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem em pé diante de você o dia inteiro?" E Moisés respondeu: "O povo me procura para conhecer a decisão de Deus. Quando surge um problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em um conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. O que você está fazendo não é bom", disse o sogro de Moisés. "Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa sozinha. Agora ouça-me
e escute o meu conselho, e que Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que eles devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeiem líderes sobre grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo, e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir este conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes de trazer dentre o povo de Israel e os nomeou líderes de grupo de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Está aí o texto que nós estamos lendo. Qual o contexto desse texto? Dia depois, né? Começa o texto assim: um dia depois. O que aconteceu no dia anterior? No dia anterior, Jetro encontrou Moisés depois de muito tempo. Se você lembra um pouco da história de Moisés, você sabe que Moisés matou uma pessoa no Egito, e ele fugiu do Egito e foi morar na região de Midian. Está aqui no mapa, ó. Isso aqui é Midian. Israel está aqui para cima, e o Egito está aqui, esse verde aqui, ó. Isso aqui é a península do Sinai, e essa é a península arábica, onde está o Monte Sinai aqui. Aqui era Midian. Moisés matou uma pessoa no Egito, fugiu, foi morar lá em Midian. E lá em Midian ele teve um encontro com Deus. Ele estava no deserto do Horebe e foi levar as ovelhas para pastar. Apareceu uma sarça pegando fogo. Deus se apresentou e disse: eu quero que você vá libertar o meu povo lá no Egito. Ok? A história... Então Moisés deixa tudo, ele conversa com Jetro, ele fala com Jetro, está lá no capítulo 4. E é muito interessante porque o capítulo 4 vai falar de um Moisés que não estava muito afim de obedecer a Deus. Você lembra do chamado de Moisés? Quando Deus fala com Moisés, ele diz assim: cara, você vai lá para o Egito. Ele falou assim: olha, mas eu vou lá em nome de que Deus? Olha, eu sou o Deus, eu sou, você vai no meu nome. Ah, mas o faraó não vai me ouvir. Não, tá aqui, ó, pega a vara aí, tá a vara na mão. Agora solta, vira uma cobra. Agora pega de novo, vira uma vara. E ele dá, ó, tá vendo? Estou com poder, eu vou te dar poder para convencer o povo que você tem o poder de Deus, que eu estou contigo. Não, mas tem um problema. Eu não gosto de falar em público, minha língua é pesada. Alguns dizem que ele era gago, eu não acho que é gagueira que ele estava falando ali. Acho que ele estava falando que ele realmente não... Ele tinha dificuldade, timidez de falar em público. Ele falou: eu não sei falar em público, eu não tenho dificuldade, ninguém vai querer me ouvir. E aí... Não, tudo bem, ó, tem o seu irmão Arão, que já é levita, eu vou trazer ele para cá, você vai junto com ele, você fala para ele, eu falo com ele, e aí ele fala em nome, porque ele fala bem. E aí ele fica sem desculpa e é mandado para o Egito. E há um contraste aqui, porque o capítulo 4 de Êxodo está em paralelo com o capítulo 18, paralelo direto, ok? O paralelo é, no capítulo 4 está mostrando um cara covarde que não quer servir a Deus. O cara que eu falei que a mensagem não é para ele. Esse era Moisés no começo, dando tudo quanto era desculpa para não servir a Deus. Mas Deus é insistente e ele acaba tendo que ir. Então ele sai do Egito, ele sai lá de Midian, por esse caminho
que era o caminho mais comum, vamos dizer assim, era a Castelo Branco, a Anhanguera, Anchieta, estrada boa, asfaltada, né? Pista dupla, sem pedágio, né? Não tinha pedágio. Hã? Tinha graal, tinha todos esses negócios aí no caminho. E tinha pedágio também, porque aqui na fronteira do Egito, ó, quando você pega a pontinha desse mapa aqui e você joga mais ou menos até essa península aqui, ó, faz uma curvinha assim. Isso aqui é a fronteira do Egito. Tinha que pagar pedágio para entrar no Egito. Não é assim, você vai entrar no Egito. Aqui estavam concentradas as cidades, os exércitos de Faraó, as tropas de Faraó, na fronteira do país. E você só entrava no país pagando pedágio. Então não é de hoje que inventaram esse negócio de pedágio, não. E aí Faraó diz para Moisés: não vou deixar o povo sair. Eu botei aqui a cidade de Gozém, ou Goshen, porque era onde estava grande parte do povo de Israel. A maioria deles habitavam na cidade de Goshen há 400 anos. Tem que lembrar disso, que eles estavam lá há 400 anos. Então, feliz da vida no Egito. Ok? Você conhece o resto da história, nós não vamos falar do Êxodo. O Márcio já deu essa introdução para a gente de manhã aqui. O fato é que depois de 10 pragas, depois de um bom chaveco, mostrar poder e glória, ok, vamos com você. E o faraó perde o filho, e aí então deixa o povo sair do Egito. O que o povo faz? Eles não vêm para cá, porque eles estão com medo, porque eles conhecem o faraó. Antigamente, antes de Moisés libertá-los, tinha um povo que morava no Egito, aqui invadiu o Egito, chamado Habiru, né? E os Habirus são os judeus que moravam lá há muito tempo, mas um povo invadiu o Egito. Quando esse povo quis sair do Egito, o faraó mandou matar todo mundo. Então eles conheciam a história e a prática do faraó. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma rota alternativa, vamos pelo caminho mais difícil. 250 quilômetros. Só um detalhe que eu não contei. Mais ou menos o período das 10 pragas e do chaveco do Moisés para tirar o povo, convencer o povo e o faraó, foram 6 meses. Passou 6 meses lá no Egito, naquele papo todo de pragas e rio em sangue e tal, aquela coisa toda. Saíram do Egito, 250 quilômetros a pé, 12 dias andando, 1,5 milhão de pessoas por volta de... Imagina, uma cidade do tamanho de Campinas dando um rolezinho no deserto, né? E eles saem então lá do Egito, vem aqui, e aqui embaixo nessa praia, tá vendo uma praia aqui, ó? Tá vendo? Aqui em cima é um marronzinho, é montanha, aqui embaixo é praia. Então na praia eles fazem o primeiro acampamento judaico, primeiro culto, a primeira celebração da libertação, não é? No dia 15 de Nissan do ano de 1445 a.C. Nós temos a data exata, 15 de Nissan, mais ou menos comecinho de abril, para o nosso calendário. Nissan é o calendário judaico. 15 de Nissan, deixa eu traduzir. Nissan se escreve N-I-S-S-A-N. Nissan, isso. 15 de Nissan, eles celebram a primeira Páscoa. É a primeira vez que eles sentam como povo e fazem uma grande festa, um grande banquete, num sábado, para celebrar a libertação do Egito. Só que quando eles estão lá no meio da celebração, toca o celular. Famílias que ficaram atrasadas no meio do caminho avisam: o faraó está descendo. Aquilo que ele fez com o povo lá anterior, ele vai fazer com vocês também, vai matar todo mundo. Só que a rota que eles pegaram não tinha volta. Olha só, se você olhar para cá, é montanha. Aqui não dá para ver porque não é 3D o mapa, mas tem mapas 3D na internet, depois você pode ver. Eles foram por um corredor de montanha, que só tem uma estradinha, não tem como voltar para trás. Então atrás eles têm a montanha, que não dá para subir montanha com criança, bebê, carroça, boi, vaca, 1,5 milhão de pessoas. As carruagens do faraó vindo pela rodovia, e na frente o mar. Não é? Então essa é a situação tensa. E agora?
E agora Deus mostra o seu poder. Então Deus abre o mar, aqui no estreito de Tirã, essa pontinha aqui, não é? Esse golfo aqui ele é conhecido como Golfo de Aqaba. E aí eles cruzam a seco o mar. A seco. Atravessam o mar. E o exército do faraó morre todo ali, afogado. O povo então chega na península da Arábia e eles andam durante 3 dias, 69 quilômetros procurando água e não encontram. Isso é um deserto, chamado deserto de Shur. Deserto de Shur é deserto, não tem água. E essa galera anda procurando água, e não acha água, até que eles acham uma cisterna, um pequeno lagozinho com água. Quando eles vão provar a água, eles percebem que é água sulfurosa. Sabe o que é água sulfurosa? É água igual do Mar Morto. Água que tem ácido sulfúrico, que tem enxofre, é uma água impossível de beber. Ela é venenosa, inclusive, você morre se beber. Se chama mara, né? Água amarga. A palavra marar do hebraico significa amarga, água ruim, não dá para tomar. E aí então Deus pega e joga uma planta dentro da água, a água fica boa, o povo toma a água toda. Precisamos achar mais. Ok? Continuam andando. Mais 20 quilômetros, 2 dias de caminhada, eles chegam num lugar chamado Elim, que é um oásis no meio do deserto. Ali eles ficam já um tempinho maior, lá no deserto de Elim, lá no poço de Elim. Eles andam mais 10 dias pelo deserto de Sim. Essa pontinha aqui mostra, aqui tem um desertão para baixo. E eles andam pelo deserto de Sim até chegar 10 dias de caminhada, 100 quilômetros na região de Refidim. Lá em Refidim o problema de água começa de novo. Porque toda a água que eles tinham pegado lá em Elim, acabou. Depois de 10 dias de caminhada, 100 quilômetros, não tem mais água. E aí então Deus pela primeira vez pede que Moisés bata na pedra. Moisés bate na pedra, a pedra jorra água. E esse lugar é conhecido como Meribá. Meribá porque é o lugar onde Deus fez brotar água da pedra. E aí eles tomam água. Eles continuam andando pela península em direção a Israel, porque eles estão subindo. Você lembra? Eles estão indo para a terra prometida. Lá em Refidim, eles estão escolhendo aqui, esse caminho que eu estou mostrando para vocês, é o melhor caminho, entre as montanhas. Corredorzinhos, né, de vales que caminham entre as montanhas, para andar na sombra. Apesar de que, depois que eles cruzaram aqui o mar, o Golfo de Aqaba, Deus ali já deu nuvem durante o dia, fogo durante a noite, tudo bonitinho, protegido. Estão andando no deserto, 5 estrelas. Chegam lá no final da região de Refidim, os amalequitas que habitavam toda essa região aqui para cima, chegam e falam assim: aqui na nossa terra vocês não vão entrar não, nós vamos matar todo mundo. E aí os amalequitas descem para matar os israelitas. Aí começa o trabalho de Moisés. Já se não tivesse trabalho, né? Já teve que chavecar o faraó, caminhar pelo deserto, achar água com o povo reclamando o tempo todo. Você já andou com gente com sede? Você já se perdeu no carro com a sua esposa com sede? Com suas crianças atrás com sede, com fome, né? Chorando. Quero comer, quero água. Isso aí. Agora você imagina 1,5 milhão. E Moisés na frente, vem comigo, me segue. Quando os amalequitas então chegam lá para poder matar os israelitas, Deus fala: eu vou abençoar vocês. Moisés vai subir numa montanha, ele sobe nessa montanha que tem aqui, ó, essa montanha aqui da região de Refidim, sobe lá, levanta as 2 mãos, e Deus falou: enquanto você ficar com a mão levantada, eu vou abençoar o povo, vocês vão vencer. Se abaixar a mão, o povo perde. Aí Moisés ficava lá. Uma hora Moisés cansa, o povo começa a perder. Levanta a mão, aí levanta a mão. Aí fala assim: não vai dar. Estava com ele Josué e do outro lado Arão. Aí Josué e Arão falam assim: vamos arrumar 2 pedras, vamos empilhar as pedras aqui, bota o cara sentado,
com a mão para cima, bota ele para a mão para cima. Imagina ficar o dia inteiro com a mão para cima, cansa o braço. A hora que ele abaixa, o povo perde. Aí vai lá, Arão segura de um lado e Josué do outro, a mão do cabo para cima. E o povo vence, extermina os amalequitas. E aí Deus lança uma maldição sobre Amaleque. E eles finalmente chegam, depois de 44 dias, mais de 350 quilômetros caminhados, eles finalmente chegam no Monte Sinai, bem no pé do Monte Sinai. Essa rachadura que você está vendo aqui, na verdade é para cima, aqui está o Monte Sinai. E eles se acampam ali no Monte Sinai. Okay? Quando ele está acampado no Monte Sinai, vem o sogro dele visitar. Porque aparentemente, quando o bicho pegou com os amalequitas, ele mandou a esposa e os filhos ir para a casa do sogro. Quando ele chega no Monte Sinai, o sogro fala: vou devolver a esposa e os filhos desse cara, porque eu já não tenho mais compromisso com eles. Então Jetro sobe da terra de Midian, encontra-se com Moisés aqui. Moisés então o abraça, o beija, recebe a família, e aí ele conta para Jetro que tudo que Deus tinha feito. Ele conta essa história que eu contei para vocês aqui, para Jetro. E aí Jetro se converte, porque Jetro era um sacerdote de Midian. Ele era de uma outra religião. E aí Jetro se converte. E Jetro, convertido, reconhece que Deus é o único Deus, faz um sacrifício, e eles então fazem um grande banquete, uma grande celebração pela conversão de Jetro com toda a nação de Israel. Isso é a noite anterior. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui trabalhar. Não é? Moisés acordou de manhã, falou: Jetro, agora acabou a festa, tenho que trabalhar. Trabalha pouco ou trabalha muito, Moisés? O texto diz que o cara ficou do nascer do sol ao pôr do sol. São mais de 12 horas de trabalho, dependendo da época do ano. Está lá Moisés trabalhando 12 horas por dia. E qual era a função de Moisés? O texto diz para a gente que ele tinha que julgar o povo. O que é esse julgar o povo? A mulher queimou o feijão, o marido quer o divórcio. É porque eu vou me divorciar. Vai para Moisés. O vizinho, a cabra do vizinho, o cachorro do vizinho mordeu o meu cabrito. Vai para Moisés. O que tem que fazer? Por quê? Porque você lembra que Moisés foi criado no Egito e não tinha ainda a lei de Deus. Não tinha os 613 mandamentos escritos. O livro de Levítico não estava escrito ainda, que ele só escreve depois. O que ele tinha como lei? Ele tinha o Código de Hammurabi, que tem 281 leis, e ele tinha os votos de Maate, que eram os votos egípcios, que tinham 42 leis. E era isso que ele usava para julgar. Ficava o dia inteiro lá julgando o povo. Quando termina o dia, 12 horas de trabalho, ele volta para casa, o sogro falou: a gente precisa bater um papo. Agora, o que o texto diz? Qual era a intenção de Moisés? O que ele queria? Servir a Deus. Ele amava a Deus. Ele queria fazer o melhor para Deus e para o povo. O propósito de Moisés era ser uma bênção para o povo que ele tirou do Egito e fazer o melhor que ele podia fazer para Deus. E está lá o cara trabalhando 12 horas por dia para Deus. E aí ele chega em casa e o sogro fala assim: os julgamentos que vocês estão fazendo estão uma porcaria. Seus julgamentos estão todos errados. Você não está fazendo bons julgamentos. Você está prejudicando você mesmo, porque você está trabalhando demais. Você fica tão cansado por tanto tempo que você fica trabalhando, que você só está falando asneira. Os seus julgamentos não estão justos, não estão corretos. Não é bom as palavras que você diz para o povo. E pior ainda, o povo tem que esperar 12 horas em pé, ficar o dia inteiro, aquela fila do INPS de gente, aquela rescisão, aquele negócio assim que vai de Caixa Econômica Federal em começo de mês.
É impossível, 12 horas, velhinha, criança, pai com filho pequeno, não tinha fila preferencial, o povo debaixo do sol o dia inteiro esperando você falar, e quando você fala, o que você fala é só besteira. Você está tão cansado que você já está misturando alho com bugalho e já está fazendo o julgamento de um com a regra do outro, e não está certo isso aí. Então olha só, é alguém que está dando o seu melhor, que está fazendo o máximo para servir a Deus, mas que quando ele é avaliado, e é muito interessante o contraste que o próprio Moisés faz no texto, que ele está mostrando o seguinte: Moisés passou o dia inteiro julgando o povo. O julgamento dele foi bom? Não. O que ele disse para o povo foi bom? Não, suas palavras não são boas. O seu julgamento não é bom. E você tentando fazer o melhor, na verdade você está prejudicando o povo todo. Por que Jétro teve condição de fazer um julgamento melhor do que o de Moisés? Porque Moisés estava sobrecarregado. Jétro passou o dia inteiro fazendo um julgamento só, de uma única pessoa. Ele passou o dia inteiro observando, ele ficou profissional em Moisés. Ele fez uma coisa só, olhou o que Moisés estava fazendo. E por fazer uma coisa só, ele foi mais bênção para o povo de Israel e para o próprio Moisés do que se ele abraçasse o mundo com as pernas. E é isso que o texto está mostrando para a gente. Então, olhando para essa perspectiva, eu lembrei que, e a gente lembra disso, às vezes a gente que quer servir a Deus, a gente se sente culpado porque a gente acha que a gente está fazendo pouco. Eu não sei você, mas quem ama a Deus, quem realmente entende quem é Deus, quem realmente entende o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua própria vida, a gente tem dentro da gente um sentimento contínuo de culpa. Fica um negócio dentro da gente o tempo todo, falando para a gente assim: você precisa fazer mais, você precisa orar mais, você precisa participar mais, você precisa ler mais, você precisa ir mais, você precisa estar mais presente, você precisa mais. Isso é um tormento. Porque você acorda de manhã, você lê a Bíblia, aí você termina, você conversa com a sua esposa, você cuida dos seus filhos, você faz academia para cuidar do seu corpo, para ficar bonito para sua esposa, você se dedica para Deus, você vem na igreja, não perde um culto de terça-feira, você não perde uma escola dominical, você está aqui no domingo à noite, você dá muito mais do que o dízimo quando você dá, mas você tem dentro de você esse sentimento contínuo, constante, que fica o tempo todo te perturbando e dizendo: faz mais, dá mais, se entrega mais, se dedica mais. E o que acontece quando a gente é assim, quando a gente ama a Deus e quando a gente quer se entregar completamente para Deus, a gente acaba fazendo um monte de coisa e acaba não sendo bom em nada do que a gente está fazendo. Tem gente na igreja, tem 5, 6, 7, 8 ministérios. Trabalha, só que ele está tão cansado, ele está tão exausto, que nenhum trabalho que ele faz sai bom. Porque ele se dedica a muitas coisas, como Moisés fez. E aí, tudo o que ele faz, acaba não fazendo bem. A primeira lição que a gente tira desse texto é que a gente não pode ficar assim. Que a gente não pode se encher dessa culpa de querer cada vez fazer mais. Nós não podemos fazer isso. E quando eu estava estudando isso, eu lembrei de um texto, de um livro, de um filme, na verdade. O filme é esse filme que está na foto atrás aí. Você já assistiu esse filme? Se chama The Guardian, ou Salva-Vidas. É com Kevin Costner. Ele é salva-vidas da guarda costeira. Então tem um helicóptero da guarda costeira que vai salvar quando os barcos estão naufragando. Os caras pulam do helicóptero no mar
e vai amarrando as pessoas nas cordas, o helicóptero vai subindo e aí ele vai resgatando gente. E aí, no começo do filme, o Kevin Costner vai salvar um barco de pescadores, o helicóptero sofre um acidente com um raio, cai no mar, morre todo mundo, morre os pescadores, morre a equipe dele todinha e só ele sobrevive. E aí então, por causa desse trauma, colocam ele para ser treinador dos novos salva-vidas. E vem um moleque todo bambambam, fortão, bom de natação, e começa a bater todos os recordes de ser o melhor salva-vidas da história. Até que esse moleque tem que ir para o mar para a primeira vez salvar pessoas. E quando ele pula na água pela primeira vez para salvar um naufrágio real, ele só consegue salvar uma pessoa e morre todo o resto. E aí no filme eles têm um diálogo que para mim marcou a minha vida, eu decorei esse diálogo, e é um diálogo de filme que eu nunca mais vou esquecer. Porque o jovem pergunta para o Kevin Costner, o jovem é o Ashton Kutcher, ele se chama Jack Fisher no filme, e ele pergunta para o Kevin Costner: como você escolhe quem salvar? Quando você pula lá dentro da água, como que você faz a escolha? Quem morre e quem vive? E a resposta do Kevin Costner, para mim, é a resposta do que esse texto está querendo dizer para a gente. Ele diz o seguinte: quando eu pulo na água, eu nado o mais rápido e o mais forte que eu posso, pelo máximo de tempo que eu posso nadar e o mais longe que eu posso ver, e eu descanso. Você já parou para pensar que raio de resposta é esse? Eu fiquei assistindo esse filme acho que umas 5, 6 vezes da primeira vez, ouvindo essa resposta. Eu demorei para traduzir, porque isso aqui eu traduzi para o português. Acho que eu consultei todos os meus amigos que falam inglês para ver se eu estava traduzindo direito, porque eu achava que eu estava traduzindo errado. Eu nado, eu me esforço e depois eu descanso. Na verdade, o que ele está dizendo para o rapaz é o seguinte: não importa quanto vocês salvam, não importa se você salvou 1 ou se você salvou 10, o que importa é quando você sair da água, você está tranquilo de você ter feito aquilo que você tinha que fazer. Nadar, se esforçar, pegar o máximo de pessoas possíveis e sair vivo de lá. O que Deus quer que a gente faça não é que a gente assuma o mundo inteiro, que a gente pegue um monte de coisa para fazer, mas que aquilo que a gente pegar para fazer, a gente faça o melhor que a gente puder fazer. E foi isso que Jetro fez quando ele observou Moisés. E é isso que ele está dizendo para Moisés: Moisés, você está julgando um monte de coisa e isso não está funcionando. Você deveria, dessas monte de coisa que você faz, parar com esses julgamentos e julgar somente os casos mais importantes. E ele então dá 3 dicas para Moisés. A primeira dica é: Moisés, você não é a solução do mundo. Segunda coisa que eu percebo nesse texto é terrivelmente ocupado por desejar ser obediente a Deus, ajudar demais, orar demais, participar demais, ler demais, ir demais, estar demais. É algo que Deus nunca nos pediu para fazer. Deus não quer que você faça tudo, mas Deus quer que o que você faça o melhor. O desejo de Deus para a nossa vida não é quando a gente diz não vou fazer, não é o mesmo que não se importar. Porque às vezes a gente tem esse sentimento de culpa justamente por isso. Eu vou dizer sim, porque se eu disser não, vai parecer que eu não me importo. E aí a gente começa a dizer sim para tudo e fazer tudo ruim. O que você tem que entender, o que eu tenho que entender é que quando a gente diz não é porque a gente não se importa, é porque a gente não foi chamado para fazer aquilo.
é que a gente não tem tempo para se dedicar a tudo. Então, a gente precisa aprender a dizer não na vida. E dizer assim, não, eu não vou te visitar quando você está doente. Por quê? Porque eu estou fazendo uma outra coisa que é importante. Olha, não, eu não vou comprar para você o brinquedo que você está querendo. Por quê? Porque eu estou guardando dinheiro para comprar outra coisa que é importante. Não, eu não vou assumir a hora extra hoje no trabalho. Por que você não vai assumir a hora extra? Porque eu estou dizendo sim para frequentar o meu grupo pequeno. É a gente aprender a dizer não. E quando a gente diz não, não significa que eu não ligo, que eu não estou nem aí. Não, significa que eu sou limitado, que eu não sou Deus, que eu não tenho que fazer tudo. E que Deus me chamou não para fazer tudo, mas para fazer bem aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, se o meu papel é pular na água, nadar e salvar, eu vou pular na água, nadar e salvar. No final, não importa em quantos eu fui, quantos eu salvei, o que eu fiz ou como eu fiz. O que importa é eu sair de lá consciente. O que Deus pediu de mim, eu fiz. E a primeira coisa que Jetro fez Moisés entender foi o que Deus pediu dele. E Jetro diz para Moisés: Moisés, Deus nunca pediu para você aconselhar o povo inteiro, para você resolver todos os problemas do povo. Não foi isso que Deus pediu para você. O que Deus pediu para você, Moisés, é para você ir diante de Deus, falar em nome do povo. Agora, o que Jetro está dizendo para Moisés é o contrário completo do que Moisés estava fazendo. Olha só, Moisés ia diante do povo, falar em nome de Deus. Jetro falou assim: não é isso que Deus te chamou para fazer. Você está tão cheio de tarefa que você está fazendo o oposto do que Deus mandou. O que você deve fazer é ir diante de Deus, falar em nome do povo. Vira as costas para o povo, para de falar com o povo como se fosse Deus, vira as costas para o povo, vai diante de Deus, e agora quando você falar para Deus, você vai falar em nome do povo. Por quê? Porque Deus sabe que nós não podemos resolver todos os problemas do mundo. Que Moisés não tinha condição de resolver todos os problemas daquelas pessoas. Só tem uma pessoa que tem condição de resolver todos os problemas do mundo. É Deus. Então vai diante de Deus e diz: Deus, o povo está passando fome. Deus, o povo precisa de água. Deus, aquelas famílias estão com problema. Deus, levanta a gente ali. Deus, tem dinheiro para aquilo. Deus. E quem vai agir? Deus vai agir. A primeira função é: tem um monte de problema que eu não tenho e você não tem condição de resolver. Por mais que essas coisas me emocionem, por mais que toda vez que vem um missionário aqui na igreja, a minha vontade é pegar o avião e ir para lá. É abrir o meu bolso, passar. A Arite sabe que eu já fiz até besteira de dar cheque, que depois para cobrir foi um trabalhão danado, porque eu quero resolver os problemas do mundo. O que Jetro está dizendo: Moisés, você não vai resolver os problemas do mundo, Moisés. Quem resolve os problemas do mundo é Deus. Então para de querer ser Deus e dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Vai diante de Deus e intercede e pede a Ele para que Ele haja na vida desse povo. A segunda coisa é muito interessante, porque Moisés ele estava escravizando o povo. O texto diz que o povo ficava em pé 12 horas por dia debaixo do sol, esperando para ouvir o quê? A voz de Moisés. Qual é o que Jetro diz para ele? Ô Moisés, para de querer você dominar a verdade, ter a verdade nas suas mãos, e o povo ficar o tempo todo te seguindo para saber a verdade. Não é essa a tua função, Moisés. Deus vai te dar leis e Deus vai te dar testemunhos. E você vai dar os testemunhos de Deus para o povo. E o povo se vira, porque agora eles sabem ler, eles sabem escrever e eles têm os testemunhos de Deus na mão. Então, com os testemunhos de Deus nas mãos, eles podem ler a vontade de Deus e eles, sabendo interpretar a palavra de Deus, conseguirão resolver os seus próprios problemas.
É interessante, queridos, que o povo de Israel é um povo que rompeu com toda a história antiga, porque ele é um povo que trouxe liberdade. As religiões antigas funcionavam assim: eu sou sacerdote, eu falo com Deus, então se você quiser saber a vontade de Deus, você tem que vir até mim. E aí tornava o povo o quê? Escravo de um homem. E era isso que estava acontecendo ali. A nação de Israel, Deus não queria isso. Deus falou assim: não, Moisés, você vai escrever as minhas leis e você vai dar as minhas leis para o povo. Os pais vão alfabetizar os filhos na palavra do Senhor. Eles vão conhecer a palavra e vão ensinar os seus filhos. Eles vão escrever nos umbrais da minha porta, porque o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, não está cativo e dependente de um homem. Esse povo tem a vontade de Deus nas suas mãos. Eles não precisam ir num templo, eles não precisam pagar por um ritual, eles simplesmente podem pegar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e com a palavra do Senhor pastorear a si mesmos. Isso é maravilhoso, gente. Deus nos chamou para a liberdade. Só que tem gente que ainda não entendeu isso nos nossos dias, que fica escravo de sacerdote, escravo do que o pastor diz, que só muda a vida se o pastor disser, que só muda a atitude se o sacerdote falar, que só busca a revelação se for pela boca de alguém. Não! Deus está dizendo através de Jetro: Moisés, ensina a palavra do Senhor para eles, para que eles próprios, sozinhos, nas suas casas, leiam a palavra do Senhor e julguem os seus próprios problemas. Que eles resolvam os seus problemas, porque eles têm acesso a Deus. O nosso Deus não é um Deus de mistério escondido atrás de um sacerdote. O nosso Deus é o Deus que fala, e Ele nos deu um texto, e Ele usou Moisés para escrever esse texto. E Ele está dizendo: Moisés, você não vai mais ficar dominando esse povo, segurando eles 12 horas por dia. Você vai ensinar para eles os estatutos de Deus, e eles vão resolver os seus problemas. E mais no fim, ele diz: e aí você vai escolher no meio do povo um grupo de líderes que temam a Deus. Agora é muito interessante, porque o texto diz assim: você vai escolher no meio do povo um monte de homem de verdade. Tem uma tradução, acho que é a Revista Atualizada, que põe lá: homem de verdade, macho, com H maiúsculo. Qual é a qualidade do macho com H maiúsculo? Não é o cara que cata todas as mulheres, não é o cara que é bombadão, não é o cara que joga futebol, que é bom de esporte. Não. O macho de verdade, segundo o padrão da Bíblia, é aquele que teme o Senhor e obedece os seus mandamentos. E você vai escolher no meio do seu povo várias pessoas que temem ao Senhor e obedecem os mandamentos do Senhor, e eles vão julgar as pequenas causas. Aquilo que o pessoal não conseguir resolver em casa sozinho, com a Bíblia na mão, eles vão julgar. E para você só vai ver as tretas, e você vai ficar bom em resolver treta, não pequenos problemas. E é muito interessante, porque quando a gente abre o Novo Testamento, todas as vezes que fala das igrejas do Novo Testamento, fala assim: os presbíteros. Aos presbíteros de Éfeso, aos presbíteros, aos pastores de Filipe. Nunca é no singular. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando fala da igreja do Novo Testamento, nunca os presbíteros no plural estão sozinhos? Você já percebeu que os presbíteros, eles estão sempre acompanhados de diáconos, de anciãos, de episcopos, de bispos? Você já percebeu que a liderança da igreja no Novo Testamento é muito parecida com o que Deus está fazendo aqui? Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que quando está tendo mó treta lá na igreja, porque os judeus, que eram a maioria, começavam a pegar a comida que vendia as propriedades, e o pessoal entregava o dinheiro nos pés dos apóstolos, então eles começaram a pegar e dar comida só para os judeus, e aí uma galera estava ficando sem comer.
E aí veio o MST, não o MS Fome, né? O MS Fome veio para os apóstolos com bandeirinha, faixa, quebra-pau, foice na mão. A gente está com fome e os judeus não estão dando comida para a gente. O que os apóstolos falam para eles? Não tenho nada a ver com isso. Meu papel não é resolver encher a barriga de vocês. Meu papel é estudar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus. E não é certo que eu pare de estudar a Bíblia para ensinar e venha resolver encher a barriga de vocês. Reúnam vocês aí, escolhe do meio de vocês 6 homens tementes a Deus, elejam eles como diáconos e agora quem vai encher a barriga de vocês é eles, não sou eu. O Novo Testamento é cheio disso, em vários momentos. Mas nós muitas vezes estamos regredindo e voltando para uma religião que tem um pastor, um papa, que é ele que tem que resolver o problema de todo mundo. É só ele que fala em nome de Deus, eu só sigo a voz deles, se tiver algum outro irmão falar comigo eu não quero. Já teve isso aqui na igreja. Pessoas passando problema, vai um irmão lá e fala assim, eu estou vendo que vocês estão passando problema, vim aqui falar com vocês, só aceito ouvir o pastor. Então volta para o Egito. Volta para o Egito, porque com o povo de Deus não é assim que funciona. O povo de Deus, as coisas são distribuídas, cada um na sua função. É interessante que às vezes nós somos culpados, né, e sentimos-nos culpados de fazer o suficiente. Eu tenho a minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho os pobres, tenho os marginalizados, tenho os enfermos, tenho os não crentes, tenho os desigrejados, tenho os perseguidos, tenho os crentes bons e os crentes ruins, tenho a economia, tenho a política, tenho a sociedade, e muitas vezes a gente que ama a Deus, que quer servir a Deus, a gente quer resolver todos os problemas do mundo. Nós não fomos chamados para isso. Talvez, querido, você vai interceder por todos esses problemas. Talvez você vai chegar no teu quarto, na tua casa e chorar diante de Deus, apresentando a economia, a política, a enfermidade do irmão, a doença, mas você não é o médico, você não é o político, você não tem como resolver essas coisas, só Deus pode agir. Então nós não fomos chamados para resolver todos os problemas, nós fomos chamados para interceder por eles. 2 lições aí. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. O que Jetro faz Moisés ter consciência é: você sabe o que Deus quer de você, Moisés? Não sei, estou dando tiro para tudo que é lado, estou fazendo de tudo um pouco. Eu lembro sempre do exemplo do Márcio, que o Márcio toca teclado, bateria, baixo, guitarra, piano, toca tudo. Aí ele mesmo fala assim: quem toca tudo, na verdade, não toca nada. Aquele cara que só toca bateria ou que só toca teclado é muito melhor em fazer aquilo, porque ele se dedica mais, ele tem mais especificação em alguma coisa. E é isso que eu e você precisamos entender. Para que Deus te chamou? Para fazer tudo não foi, mas para fazer alguma coisa com certeza é. A pergunta é: aonde Deus quer te usar? E é interessante que quando nós sabemos o que Deus quer que a gente faça, com os talentos que nós temos, os dons que nós temos, ninguém fica sobrecarregado. Olha o que ele diz no final do texto para Moisés: Moisés, esses homens vão ajudar você a carregar uma carga que você não vai aguentar carregar sozinho. Agora só um detalhe, viu, gente? Você sabe por que tem tanta gente saindo da igreja? Sobrecarregado. Você sabe por que tem tanto pastor se divorciando? Sobrecarregado. Se suicidando? Sobrecarregado. Você sabe por que tem tanto crente abandonando a fé, o evangelho? Sobrecarregado. Fazendo um monte de coisa, mas no fim das contas não faz nada. E aí quando ele não faz nada, ele não vê os resultados, porque ele está fazendo um monte de coisa, mas não é bom em nada e não dá resultado em nada. Aí ele desiste. E Moisés está dizendo: se cada um fizer a sua parte, Jetro está dizendo, se cada um fizer a sua parte, não vai ficar ninguém sobrecarregado.
e todos farão bem as suas partes, e serão prósperos, e o povo vai ter paz. Eles vão conseguir atingir o alvo que Deus delimitou para eles. A pergunta é: o que você está fazendo? A segunda pergunta é: você tem certeza que as coisas que você está fazendo é o que Deus quer que você faça? A terceira pergunta é: você está fazendo essas coisas com excelência? Está dando o seu melhor? No final, quando chegar diante do rei, você vai poder dizer para ele, igual Kevin Costner disse: Deus, eu não sei quantos eu salvei, mas eu sei que eu fiz o que o Senhor pediu para mim, e eu fiz o melhor que eu podia fazer. E aí então a gente termina dizendo o seguinte: a culpa da inveja de não ser os outros, não ter o que os outros têm, de não ir onde os outros vão, de não fazer o que os outros fazem. Às vezes nós ficamos nos sentindo fazendo um monte de coisa porque a gente vê alguém fazendo muito bem uma coisa e a gente fala assim: rapaz, eu queria fazer igual ele. Aí você vê um outro cara sendo muito bem em alguma coisa e fala: eu queria ser igual a ele. Aí você vê um outro cara tendo alguma coisa e fala: eu queria ter o que ele tem. E aí você começa a dar tiro para tudo que é lado, e você não pensa que aquele cara tem o que tem porque ele dedicou a vida inteira só para aquilo. E que aquele cara é o que é porque ele dedicou a vida inteira só para ser aquilo. E ele não fez mais nada. Ele se dedicou para uma coisa só, por isso que ele conseguiu. Por isso que ele alcançou, por isso que ele é, por isso que ele tem. Então eu e você temos que ter um foco, uma só direção. A gente tem que encontrar uma coisa: Deus quer isso de mim. E nisso que Deus quer de mim, é para cá que Deus quer me levar, eu vou dar o meu máximo, eu vou exercitar o meu maior potencial, eu não vou abrir mão. Eu vou rejeitar qualquer outro convite para fazer qualquer outra coisa. Eu até vou chorar no meu quarto, orando a Deus, falando: Deus, eu queria fazer aquilo, eu queria estar lá, eu queria fazer, eu queria dar dinheiro para aquilo, mas não. Eu quero fazer uma coisa só. E eu quero terminar a minha vida dizendo, como Paulo disse: a carreira que me foi proposta. Olha só que interessante. Existe uma carreira que Deus propôs para cada indivíduo nessa comunidade. E a sua carreira não é a minha carreira. Você não tem que correr a minha e eu não tenho que correr a sua. Não é uma competição. A carreira que me foi proposta, eu cumpri. Atingi o alvo. Completei. Fiz o que Deus queria de mim. Então, fazer parte de um corpo onde todos os membros têm papéis importantes dentro dos papéis que Deus estabeleceu para cada um. É assim que a gente economiza tempo. É assim que a gente economiza tempo. É assim que a gente serve a Deus da melhor maneira possível. Não é fazendo tudo. Não é dizendo sim para tudo. Não é abraçando o mundo. Não é querendo resolver todos os problemas. É identificar. Olha só, o Novo Testamento vai dizer assim: você foi chamado por Deus para dar dinheiro? Tem gente que é chamada para Deus para dar dinheiro. Está na Bíblia. Dê com abundância. Você foi chamado a Deus para governar? Governe com excelência. Você foi chamado para Deus para ensinar? Ensine com maestria. O que o texto está dizendo? Cada um no seu lugar, fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Isso é uma comunidade cristã que funciona. A pergunta é: como é que você está nisso aí? Sabe o que Deus quer de você? Sabe qual é o seu papel na comunidade cristã? Na vida cristã? Se você já sabe, você está fazendo o seu melhor? Você está se dedicando ao máximo? Ou você está querendo abraçar o mundo? Talvez você esteja querendo abraçar o mundo. E se você está querendo abraçar o mundo, eu vou dizer para você agora: para. Se você está com 10 ministérios, um monte de coisa, e nada disso está funcionando, para de fazer agora.
Procura os líderes e fala: não vou dar mais aula, não vou receber na recepção, não vou fazer mais isso, não vou fazer... Não, estou entregando, está aqui. E o que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui. Foi isso aqui que Deus me chamou. Agora, para isso aqui, eu vou ler livro, eu vou ver vídeo, eu vou para congresso, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ser o melhor que existe. Nisso aqui. E só nisso aqui. E se cada um de nós que estamos aqui entender essas 3 coisas, todos nós seremos abençoados. Olha só que interessante. Quando nós não fazemos isso, quem era prejudicado? Moisés, física e espiritualmente. Ele diz para Moisés assim: você vai definhar, você vai destruir com a sua vida. Você está fazendo tanta coisa que você vai se acabar. E tem um detalhe: se acabando, você vai acabar com o povo também. Então não faça isso. Se dedique a uma coisa só. Seja excelente. E é isso que Deus espera de você. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que texto maravilhoso, Senhor. Como eu precisava ouvir essas coisas. E como eu sei que os meus irmãos aqui precisam. Aliás, como nós precisamos como comunidade, Deus. Tem tanta gente nessa igreja sobrecarregada, trabalhando, mas se matando, fazendo um monte de coisa. E um outro monte de gente que não faz nada, sentado, só vendo e recebendo. Nós temos agora uma oportunidade, ó Deus, de na Tua presença nos apresentarmos diante de Ti, clamarmos ao Senhor. Toca com Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim como o Senhor levantou Jetro para revelar a Moisés, levanta Jetros nos nossos dias, para revelar a cada membro dessa comunidade o que Deus o chamou para fazer. Qual é o seu papel? Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem um papel, uma carreira proposta para cada um. Às vezes nós não sabemos qual é, mas o Senhor sabe. Mostra qual é, Senhor. E que essa pessoa possa, capacitado do Seu Espírito Santo, dar o seu máximo. E quando chegar no final da vida, sabendo que não fez tudo no mundo inteiro, mas fez tudo o que o Senhor queria que ele fizesse, possa se apresentar diante do Senhor como alguém que diz, como Paulo disse: cumpri a carreira, guardei a fé. Que seja assim na nossa vida. É o que eu peço, oro por mim, pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém?